Você sabe que todo jornalista um dia foi foca? A diferença entre um e outro você vai saber na série Entre Nós. No Entre Nós de hoje, vamos entrevistar ele que já foi radialista, repórter e hoje é apresentador do programa Cidade Alerta, Léo Cândido. Léo, eu gostaria que você contasse como que foi a sua trajetória até a sua formação. Bom, Matheus, obrigado aí pela oportunidade, né? A você, a turma toda aí, da professora Maria de Fátima, que também foi minha professora, acaba sendo sempre, né? Porque volta e meia a gente está encontrando aí para trocar uma experiência. Você que dias atrás estávamos juntos aí também nas cadeiras, nas fileiras aí da sala de aula, né? Debatendo, estudando também. Ou seja, todos vocês que já são jornalistas em formação, não tem, eu considero isso, não há diferença da gente que já está atuando no mercado de trabalho, a diferença é exatamente as funções, né? Você só está numa função diferente, você hoje na função ainda de aluno, eu na função já como jornalista diplomado, porém a gente está no mesmo barco, então vai ser uma conversa aqui bem tranquila entre colegas de trabalho. Matheus, eu comecei lá em Araguatins, bem jovem ainda, naquelas rádios piratas, né? Depois rádio comunitária, pirata quando não tinha um registro ainda, então a gente ficava, saía de uma casa para outra com medo da fiscalização, levava a antena nas costas, aqui tudo por um sonho, né? Eu e outros amigos. E aí, no rádio, chegou um momento que eu comecei a pensar em coisas maiores. E aí eu comecei a pensar, o que eu estou fazendo para a sociedade? Qual é a resposta que eu estou dando para a sociedade, estando na comunicação? Só colocar música, será que isso é legal? Só tocar uma música de um seresteiro, um funk, um brega, lá na minha região tem muito brega, o forró, o que mais que eu posso devolver e contribuir com a sociedade, inclusive viver disso também, será que isso vai me projetar? Então eu comecei com essas perguntas na cabeça, e cheguei a uma conclusão de que não, eu teria que fazer algo mais, então eu comecei a buscar o campo, foi exatamente isso das notícias, uma cidade muito pequena, não tinha muitos recursos, eu comecei a ver que a gente não tinha também veículos de comunicação, e aí eu comecei a ir atrás da polícia para buscar ocorrências, então já veio o meu lado mais para esse lado de buscar ali o factual. E eu lembro ainda, inclusive, que não tinha internet, então eu ia para o quartel, e lá no quartel eles me davam aquele livro com as ocorrências escritas à mão, e aí eu ia escrever. Era um pouco cansativo, mas aí, Matheus, eu comecei a observar que quando eu estava no programa de rádio e trazia aquela notícia, uma informação relevante de algo que aconteceu ali no nosso bairro, eu percebi que as pessoas prestavam atenção. Então, não era a mesma coisa de tocar uma música e sair nas ruas e o pessoal lembrar, eu vi você tocando uma música. Não, isso era muito difícil, a não ser a pessoa que pediu. Mas se tinha aquela informação de algo que aconteceu no bairro, que eles se sentiam, se sentiam íntimos da história, né, porque eram notícias regionais. Então, eu percebi que aquilo fazia diferença. Só que quando eu comecei a ir para esse lado e não tocar mais, não trabalhar mais com programa musical, a rádio não entendeu da mesma forma. Ela percebeu que não era interessante naquele momento e que poderia, essa questão de ter um programa noticioso poderia causar problemas, etc. Talvez eu poderia não ter a capacidade de conduzir essas notícias, ou seja, eles ficaram receiosos e aí tiraram o programa do ar. Eu lembro que era a Rádio Sucesso, era Sucesso Notícias. Só que aí eu já estava picado pela formiga ou pelo besouro, né, da comunicação do jornalismo que viria futuramente. E aí eu também não quis, olha, só para música também eu não quero ficar. E aí acabei saindo da rádio mesmo, e aí fiquei trabalhando em outros ramos, mais no ramo de eventos, carro de som, mas sempre com aquela vontade, não, eu preciso comunicar, e aquela sementinha que foi plantada na rádio pode dar certo. E até que surgiu uma oportunidade em Araguaína, umas parentes minhas que moravam lá, primas, sobrinhas, me ligaram, olha, aqui na televisão estão anunciando que precisa de um repórter. E aí lá vem eu correndo de Araguaína sem experiência nenhuma, de Araguatins, sem experiência nenhuma, mas eu pensei, bom, eu pelo menos falar, ter uma desenvoltura, eu acreditava que podia dar certo. E realmente cheguei, era um outro mundo, porque era televisão, trabalhava já com a imagem, precisava de pessoas mais capacitadas, apesar de que já estava abrindo essa questão do diploma, que poderia até atuar, e aí eles sempre usaram isso, muitos radialistas migraram para a televisão depois dessa questão do diploma, né, da não obrigatoriedade, e alguns deram certo, outros não, outros fizeram cagada, vamos dizer assim, e aí quando eu estive lá frente à oportunidade, não deu certo, exatamente por essa falta de experiência.
Eu lembro que depois que não deu certo no canal, que era a Band, eu fui nos outros canais, inclusive bati na porta lá da TV Anhanguera também, sem nenhuma experiência, não tinha nem noção que tinha que estudar, que tinha, sabe, que tinha que ter um conhecimento maior para reportagem, porque se trata de notícias, e quando se trata de notícias, de apuração de reportagem, trata-se necessariamente de pessoas. Então, a responsabilidade é muito grande, eu não tinha essa noção, né? Eu queria, talvez, entrar no veículo, mas até compreender isso demora um pouco. E, realmente, nesse primeiro momento, a oportunidade não apareceu, acabei retornando para minha cidade, e aí já estava com aquele pensamento de casar, né? Tinha namorada e tudo. Então, tinha que trabalhar, de fato. Casei, inclusive, lá em Araguatins, e depois surgiu um segundo chamado em Araguaína, e me chamaram novamente, isso as parentes, olha, tá precisando, volto lá, nada, eu lembro que o apresentador lá é muito conhecido, ele é muito icônico na cidade, conhecido assim como era o carrasco dos repórteres e tal, ele professor de muitos, mas ele é muito sensacionalistazão, sabe aqueles jornalistas bem, tem os traços assim, bem da Atenas, misturado mesmo com o Alborguete e outros do passado aí, bem carrancudo. E aí ele não acreditava em mim, me via, eu sou pequeno, tenho 1,5 m, né, 1,52 m, e aí ele, não. E aí acabou que não deu certo essa oportunidade. O que eu pensei? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou em outro canal, o mais fraquinho que tiver, e vou pedir para trabalhar de graça, porque aí alguém vai me querer, né? E aí, acredita, Matheus, nem de graça quiseram. Por quê? Porque quando eu me ofereci de graça, automaticamente isso é um novo aprendizado. Automaticamente você perde o valor, né? E outra, aquele também ficou com receio de contratar alguém que fosse trabalhar de graça, e ele disse para mim uma coisa, Léo, não vou poder. Primeiro, porque nesse instante eu realmente não posso contratar. E outra, porque você precisa viver, você precisa comer, precisa comprar as suas coisas e tal, não seria justo. Ok. Só que aí eu fiquei por ali, visitando os canais de televisão, e certo dia, nesse mesmo que eu havia me oferecido gratuitamente, precisou ali de urgência ter alguém para cobrir uma prisão que tinha acontecido, a repórter não tinha ido, e eu estava por lá, então. E aí o cinegrafista chegou e olhou para mim, você é repórter? E eu tutubiei, sou. Levantei e disse que era, né? Sou. Ah, sim, você vai fazer o teste, né? Vamos lá comigo ali. Me levou. E lá nessa reportagem eu acabei conseguindo fazer o básico ali, consegui narrar, porque eu já tinha uma experiência de locutor, então consegui narrar. A imagem não foi muito legal, apareci, já saí logo, mas fiquei narrando. Normalmente esses programas mais policiais, mais abertos, eles têm essa tendência de narrar o fato ali, e deu certo. Então, com essa reportagem, o apresentador que eu tinha antes oferecido de graça, ele combinou comigo, olha, eu vou poder pagar tanto para você ficar com a gente, e aí aprender e começar a fazer as reportagens aí. E aí, ok, comecei. Durou 2 meses, com esses 2 meses, aquele que me rejeitou 2 vezes na Band me convidou com um contrato maior, já pagando melhor, e eu já tinha uma experiência, né? E aí acabei indo para lá mesmo. Lá no Vanderlan, que foi na Band, eu fiquei quase 5 anos, apesar de ser o mais recente, eu já comecei a apresentar o programa também no final de semana lá, hoje é o Balanço Geral, antes era Primeira Mão, hoje é Record, é o Balanço Geral, e me tornei uma espécie de substituto, inclusive, mesmo sendo mais recente, mas eu sempre procurei tratar com muita responsabilidade os assuntos, etc., sem levar processo para a empresa. Às vezes eu até burlava a própria determinação do Vanderlan ou da Band em entrar mais na história, em talvez ser ali mais tendencioso, mas eu sempre tive esse meu lado de também buscar não denigrir a imagem de alguém, nesse sentido aí. Apesar de fazer muita reportagem policial, porque lá o negócio é na delegacia. E aí, pessoal, quem tiver a oportunidade de participar desse tipo de situação, seja na porta da delegacia, seja em outras situações de ao vivo, né? Não importa se seja televisão ou rádio, é muito importante, Matheus, porque eu acho bacana você não ter contato com a história e conseguir desenrolar ela ali no flagrante. Isso é muito bom porque você aprende a ter desenvoltura para lidar com as coisas do dia a dia, as coisas rotineiras e aquelas que podem aparecer. E na nossa profissão, aparece muito isso, muita coisa que a gente não aguarda. Então, o repórter, o bom da reportagem é que você todos os dias conhece histórias diferentes, pessoas diferentes e tem abordagens diferentes, às vezes até sobre o mesmo assunto, mas por um ângulo terceiro, né? Tem diversas formas de ver uma mesma situação. Então, eu acho que a reportagem, ela ajuda muito isso, né? Então, o que acontece? De lá,
eu comecei a pensar de novo. Lembra da época que eu falei da rádio, que comecei a fazer as notícias e comecei a ficar pensando que deveria seguir no jornalismo? Bom, depois de 5 anos na Band, na porta da delegacia, conversando com o bêbado, acordando bêbado na rua, indo pro forró dos velhos, filmar os velhinhos lá, matérias populares, na feira, eu comecei a pensar, bom, é só isso, será? E aí me despertou a curiosidade de estudar, de procurar saber do curso de jornalismo, né? E pensar, bom, eu acho que não, deve ter mais coisas. Como que eu vou me imaginar no futuro? E aí eu comecei a pensar que realmente haveria necessidade do curso, até para se preparar, para aprender, para eu conseguir, inclusive, saber de fato o que significava ser jornalista, porque até então eu estava na prática, mas eu não tinha teoria da ética, do comprometimento com a notícia, do valor notícia, o que de fato era informação, o que poderia ser suprimido, o que não, o que poderia de fato impactar na vida da sociedade. Então comecei a pensar nisso, só que Araguaína não tinha oportunidade. Então fui para o curso de letras, passei na UFT, foi na época das greves, passou 3 greves, aí eu desanimei do curso de letras, e aí resolvi encarar o desafio de vir para Palmas. Eu lembro que eu fiz o primeiro vestibular, cadastrei a nota do Enem, passei, só que por medo de perder o emprego na televisão, eu não vim aventurar em Palmas. Com 6 meses, eu estava na mesma situação, indo para a delegacia, fazer ali as matérias policiais, e eu imaginando, olha, já era para eu estar no segundo, no terceiro período. E aí, até que eu decidi, então, depois, olha, agora eu vou cadastrar a nota, e se eu conseguir passar, eu vou. Já estava casado, com filho. Só que aí o que aconteceu? Eu fiquei na lista de espera. Aí eu imaginei, bom, a oportunidade foi embora, né? Como diz aí, o cavalo passou ao lado, uma coisa assim. E aí fiquei, rapaz, pensando. A minha sorte é que nessa época chamou a lista de espera sendo quase a 19ª, por aí assim. Eu fui na 6ª lista de espera, na 6ª chamada, e aí eu não tive dúvidas. Vim realmente, vim na frente, deixei a mulher lá. Aqui eu já tinha alguns contatos políticos, a televisão, os veículos de imprensa, eles dão isso muito pra gente. Eu acho que é bacana pra galera saber, às vezes você gosta, às vezes não, mas os veículos de comunicação, se você souber andar, né, aproveitar as oportunidades, te dá muito conhecimento, network, oportunidades de relacionamento. Eu acho que os relacionamentos, eles começam aí na universidade, é muito importante ter esse contato, porque você pode ser indicado, ou pode indicar alguém no futuro, e isso me ajudou. Então, chegando aqui, eu já tinha um conhecimento da televisão, foi um pouco fácil trafegar, consegui uma assessoria, e nesse período eu me sustentei com essa assessoria e fazendo a faculdade aí na UFT. Esse mesmo contato que eu mantive desde Araguaína e etc., me possibilitou sair da universidade e já ir direto para o canal de televisão. Então, aí na universidade, saindo, eu já fui direto para o SBT, exatamente por esses contatos. Em 3 meses no SBT, me convidaram para a Record. Na Record, eu tenho 1 ano e pouco agora, 1 ano e 3 meses na Record, de carteira assinada. Com cerca de 5 meses, eu estava como repórter do Cidade Alerta, fazendo as matérias policiais, mas também fazendo os outros assuntos, mas necessariamente os links direto com Cidade Alerta, por essa intimidade, inclusive com o ao vivo e etc. E aí, durante a pandemia, né, muitas empresas mudaram ali o seu formato, diminuíram salários, cortaram comissões, e o apresentador resolveu, então, seguir para outro caminho. E nesse meio, eles me chamaram para fazer um teste, na verdade, para cobrir 2 dias. Cobri os 2 dias, depois me pediram para cobrir 1 semana, enquanto vinha alguém de fora. Depois fiquei 1 mês, e o presidente da TV, o diretor, na verdade o dono, né, que é o Vanderlei Luxemburgo, técnico de futebol, ele veio no dia do meu aniversário, ano passado, em outubro, e me viu apresentando e já falou, não, ele vai ficar como apresentador, então não precisa mais de ninguém de São Paulo, do Rio de Janeiro, ele assinou o contrato lá ao vivo, e hoje eu estou como apresentador do Cidade Alerta, que é um dos maiores programas ao vivo que tem na TV do Tocantins, são quase 2 horas, para você ter uma ideia, muito longo, então a gente trabalha muito para manter o programa com as pautas, é claro que são reportagens com mais detalhes, contando as histórias mais no estilo diretão, né, mas nós também aproveitamos muita coisa do Balanço Geral, que são as matérias mais redondas, com os assuntos da sociedade e etc., até para não ficar só no policial também, só no sangue. Então foi uma trajetória, assim, meio que contada aqui no trem, meio rápida, mas, assim, foi árdua, porém muito gratificante, e a UFT somou muito para eu chegar até aqui e, inclusive, alçar rapidamente esse cargo de
editor-chefe e apresentador do Cidade Alerta. Então, Léo, no caso, eu ia te fazer uma outra pergunta, mas você acabou já entrando nesse assunto, eu vou tentar meio que dar uma pincelada no que eu queria te perguntar. Você falou da questão do diploma, né, que você começou primeiramente até então sem diploma. No caso, essa necessidade desse diploma, ela veio da questão da obtenção mesmo do conhecimento, porque de certa forma a prática você meio que já dominava, né, só não tinha aquela parte da teoria mesmo. Então, assim, como surgiu a questão desse intuito de querer cursar uma graduação, até porque era aceito, no caso, o profissional trabalhar sem o diploma? Olha, inclusive foi uma das situações mais colocadas pelos colegas de trabalho. Eu lembro de ter recebido orientações de colegas que estavam lá em canais de televisão e dizerem assim: ah, rapaz, você vai estudar para quê? Vai deixar aqui, ó, aqui você é tipo meio que famoso, tá na televisão, já tem o teu salário, tu inclusive tá apresentando já. O que você vai estudar? Não vai aumentar o salário praticamente, não vai influenciar tanto. Mas aí, Matheus, eu comecei a observar, eu comecei a pesquisar. Primeiro, eu comecei a observar outros colegas que eram jornalistas, mas que trabalhavam em outras áreas. Então, assessoria, pessoas concursadas nos órgãos. Comecei a observar o salário. Eu percebia que havia outras oportunidades de melhores salários, inclusive sofrendo menos, né? Então, e aí eu comecei a me aproximar de pessoas assim, para perguntar, inclusive isso. Ei, como é que é? E você fez o curso, e tal, e eu comecei a observar. Quando os colegas me disseram o porquê que eu ia fazer o curso, eu comecei a responder com essas respostas. Eu comecei a pesquisar, por exemplo, certames de concursos para jornalistas. Lá diz, na linguagem geral, o diploma não é obrigatório. Só que em todos os certames que eu entrava para olhar, estava lá a obrigatoriedade do diploma de comunicação social, ou então o jornalismo, que depois passou a ser, né? Então, todos esses certames, inclusive os com salários bons, etc., vamos dizer assim, empregos mais rentáveis, todos tinham a obrigatoriedade do diploma. Então, eu comecei a pensar, epa, tem alguma coisa errada. Estão dizendo que não precisa de diploma para ser jornalista. E como que em todas as situações, todas as oportunidades que eu estou observando, o leque de atuação, ela me prende ao diploma. Então, eu comecei a formular isso, comecei a pesquisar, então eu tive resposta para eles. Aí, quando me perguntavam, mas para que o diploma? Tu já está aqui, eu falo, ó, beleza, a gente só vai ficar aqui na porta da delegacia, ou como repórter nesse sentido, até um momento. Vai chegar um momento que talvez você canse dessa área, ou que talvez você fique impossibilitado por causa de alguma outra situação. Ou a TV, eu estou preso à televisão, talvez a televisão dure um tempo ou não me queira mais. Hoje é muito comum, né, você estar num veículo e depois não estar. E aí eu comecei a explicar isso. Enquanto num concurso público, num órgão público, assessorando uma empresa e etc., hoje o jornalista ele pode atuar em outras situações, principalmente com o advento da internet. Eu comecei a explicar isso. E, realmente, esse foi o fator motivador. Então, hoje eu estou apto com o diploma, apto a participar de concurso público, apto a, inclusive, assumir cargos que antes eu não poderia, né? Por mais que tivesse alguma desenvoltura, mas o diploma, a falta do diploma seria um empecilho, inclusive salarial mesmo, né? Então, hoje, eu vou trazer uma notícia aqui em primeira mão, eu estou assumindo, né? Assumi recentemente, oficialmente agora, e recebi o convite e aceitei. Eu estou assumindo a assessoria de comunicação da Câmara Municipal aqui de Palmas. Eu só estou assumindo essa diretoria, que é um cargo de chefia, onde inclusive tem jornalistas que são concursados da casa e que eu estarei coordenando eles, né, numa espécie de coordenação, jornalistas, com o pessoal da TV Câmara, cinegrafistas, pessoal do áudio e etc., e fotografia. Isso tudo, Matheus, em razão, e acredito eu que o fator principal é o diploma que me habilita. É claro que o profissional conta muito e tal, só que você precisa da porta de entrada, que é esse diploma. O diploma da UFT, ele diz que você está apto, que você passou por situações, que você foi treinado, que passou por simulações, que é o que você está fazendo agora, que eu ouvi pessoas, que eu debati assuntos importantes e que eu consigo distinguir, inclusive, o que é A, o que é B. Eu consigo, então, entender, né, o que é de fato importante na sociedade, para a sociedade. Então, eu passei pela academia e fui lapidado para estar, inclusive, atuando como um gestor, que é o caso agora da Câmara Municipal. O mesmo aconteceu com a televisão. A TV hoje, pelo menos as TVs que se prezam, elas também estão priorizando o jornalista com diploma, porque ela sabe que, se ela contratar um sem diploma, ela vai ter
pagar praticamente a mesma coisa. E não vai ter a mesma qualidade, não vai ter a mesma significância, não vai ter o mesmo conhecimento que esse profissional que tem a chancela da UFT vai ter ao levar as notícias e a responsabilidade. No caso, ainda sobre a questão da sua carreira, você que sempre, o que te motivou a ser um comunicador? É algo que você sempre quis desde pequeno? Como é que foi? Foi a questão de oportunidades mesmo que surgiram? O que te motivou a hoje ser um comunicador? Tanto do início na questão do rádio, como hoje apresentador, editor e agora, como você mesmo disse, assessor. Eu acredito que foi exatamente aquela falta lá, voltando em Araguatins, vendo aquela deficiência mesmo de não ter, sabe, de não ter notícias. E aí eu sempre procurava estar no meio de alguma forma, seja no carro de som, fazendo propaganda, que lá no início a gente começou assim, seja nos eventos, num palco, até cantar, eu acredito que é uma forma de se comunicar. Então eu estava ligado à comunicação nesse sentido. Outra coisa que somou, Matheus, acredito que assim, o meu porte físico, ele não me dá muitas, vamos dizer assim, muitas chances de ser um policial, por exemplo. A criança normalmente ali vê policial, acha bacana e legal, e aí eu fiquei me imaginando, vou ser policial. Não tinha como, pelo tamanho, automaticamente já estou fora, né? Talvez esse porte físico, etc. Talvez como investigador poderia dar certo, mas eu acho que essa limitação. Então eu comecei a pensar coisas que me fizessem feliz, onde eu pudesse trabalhar de uma forma que eu me sentisse também útil, mas que eu pudesse fazer alguma coisa pela sociedade. Então, Araguatins hoje é uma cidade que eu saí há pouco tempo e que eu venho de uma família muito humilde, que não tem muitos recursos. Eu vendia... eu fui... Com 5 anos de idade, eu prendi um senhor lá na cidade que eu vendia geladinho. 5 anos eu tinha, a idade do meu filho hoje, e a minha mãe... Eu chorava para vender geladinho, porque meus irmãos vendiam. E aí ela me colocou para vender perto de casa. E uma pessoa comprou os geladinhos, que é o sacolézinho, né? E não pagou. E eu lembro que eu chamei a polícia, dei a mão chorando e prenderam ele. Então eu comecei a ver que a comunicação era importante. Então, se eu tivesse a comunicação, conseguisse dominar, eu podia fazer alguma coisa. Então, essa comunicação com a polícia lá, depois fazendo campanhas no meu bairro ali, inclusive fazendo como se fosse um jornalzinho da escola também. Eu acho que a comunicação estava presente nessas ações. Eu acho que hoje o comunicador ele não pode pensar só no jornalismo, só no veículo de imprensa. Então você tem que pensar em você como partícipe dessa sociedade. Então, hoje você vai ver, eu vou começar a atuar então, atuei antes, mas agora as duas simultaneamente, eu vou atuar como veículo de imprensa e como a assessoria, né? Então, a gente precisa distinguir isso. São locais diferentes, só que a universidade, de fato, ela lhe abre esse leque para você pensar as situações. Eu acho que dentro da universidade, você começa a pensar e a saber assim, olha, eu acho que eu gostava de televisão, mas agora eu vou para o rádio, né? Quando você passa lá pelo rádio. Não, agora eu vou ser um entrevistador, eu vou abrir uma plataforma pela internet, achei legal aquele teste lá no Produção em Jornalismo, e achei que dá pé. Ou então eu vou para o jornal escrito. Amanda Melina, que estudou aí com vocês, ela saiu, acho que um pouco antes de mim, eu lembro que eu encontrei com ela nos corredores, e eu gravei ela num evento aí, e ela, Léo, eu não suporto televisão, não vou fazer televisão, eu quero ir para o jornal escrito, e tal. Eu falei, você é bacana, acho que você combina. Ela, não, mas de forma alguma. Aí gravei ela lá no Cuíca, estava tendo um evento, pedi para ela fazer a passagem, ela meio tímida e estava formando. Ela estava na minha frente, um período ainda. E quem eu encontro agora, que é a minha repórter, uma das principais hoje no Cidade Alerta comigo, a Amanda Melina, que está, inclusive, está desenvolvendo, volta e meia eu falo com ela, eu passo as missões, normalmente eu tenho acesso aos conteúdos policiais e desloco o repórter para fazer. E aí eu volta e meia falo com ela, olha, Amanda, e você disse que não ia fazer televisão. Então a UFT abre esse leque, e eu digo assim, olha, não se fechem para as oportunidades, tá? Não levem para o curso ou para a saída do curso aquela situação, eu só gosto de rádio, não, só gosto de jornal escrito, porque o mercado ele vai se abrir, você sai agora da UFT, o mercado vai se abrir com um leque de oportunidades, e você vai estar apto a atuar em qualquer uma. É claro que você vai ter uma desenvoltura melhor para o vídeo, às vezes a voz é melhor para o rádio, ou às vezes a voz não presta para o rádio de forma alguma, mas para escrever ou para produzir o rádio você é importante. Hoje, a porta de entrada nos veículos é exatamente a produção, por isso é tão importante essa rotina que a professora cria aí com os alunos, de um produzir o outro, de depois você sair da frente da câmera ou sair da reportagem e voltar para a produção e entender como é que é o modus operandi por trás ali
do estúdio, por trás da reportagem pronta. Isso é muito legal, porque a porta de entrada é a produção, é onde se mais sofre, onde se menos ganha, mas onde mais consegue se destacar para outras oportunidades, sabe? Eu acho que isso é muito bacana, esse link. E hoje, por causa dessas observações, eu consigo atuar, então, no veículo de imprensa, que ele é totalmente diferente da assessoria. A assessoria trabalha ali naquele órgão específico, dando visibilidade para aquelas ações, cuidando da imagem daquele órgão, o relacionamento com a imprensa, inclusive para ter a visibilidade daquelas ações por meio de matérias não pagas, né, que são, a gente chama de a mídia espontânea, e aí tudo isso são estratégias dessa assessoria de comunicação. Eu, como o apresentador, como veículo de imprensa, já é totalmente diferente, já atuo direto ali com a sociedade, inclusive, talvez até produzindo pautas enviadas pelas assessorias, que mandam os releases, as sugestões, e que podem ou não se transformarem em reportagens aí para o programa. Bom, sabendo dessa versatilidade do jornalista, né, que ele está ali ao mesmo tempo ocupando uma função, ele ocupa várias, ele pode ser produtor, ele pode ser editor, ele pode ser o repórter, ele pode ser o próprio apresentador, o radialista no caso. Qual dica, qual conselho que você daria para, de repente, para os acadêmicos do nosso curso, os acadêmicos de jornalismo, que ainda estão naquela incerteza de não saberem qual dessas áreas que ele quer? Justamente o que você falou, de repente minha voz não é muito boa para o rádio, mas talvez eu não sei se eu teria coragem de apresentar um jornal, de aparecer numa reportagem. Qual o conselho que você daria para esses alunos que estão aí nessa dúvida, ainda bem em cima do muro? Olha só, primeiro que na minha cidade, no rádio, eu sempre me considerei o que tinha a pior voz. Porque e aí foi uma saída também o jornalismo, você até perguntou antes, eu não havia comentado, mas olha só, eu sempre achava, a gente tem essa mania, sabe, Matheus, de achar-se inferior que o outro, que a sua voz não é, que a voz daquela pessoa do lado é que é bonita, que a imagem dele é que é bonita e você não, que o talento da pessoa, ela tem o talento e você não, e todos nós temos. Às vezes, por isso, a gente pega esse talento e guarda e não explora, né? E às vezes a oportunidade está aguardando você mostrar esse talento. Às vezes alguém está precisando exatamente de você e você se prende. Então, a época minha lá do rádio, os locutores todos tinham aquela voz bonita, que era do rádio antigo, hoje não tem mais. Hoje é mais inteligência do que voz. Então, antigamente o cara, olá, bom dia, não sei o que, o horóscopo, bom dia, meu amor. Então era aquele negócio. E eu não tinha essa voz. Falava mais ou menos, mas não tinha aquela voz grave. E o jornal, eu descobri, e aí foi um dos pontos que eu não citei, que você perguntou, inclusive. Eu descobri que para o jornalismo não tinha obrigatoriedade de voz de locutor, né? De uma voz grave, de uma voz aguda. O que basta é exatamente você passar a informação. Então, eu comecei a observar os repórteres. Quanto mais natural possível, quanto mais voz simples, que não seja uma voz que tenha aquela voz marcante, é melhor para atuar como jornalista. Então, eu comecei a observar isso. Foi um dos pontos que me levou também, porque eu falei, olha, ali eu não dependo da voz. Você depende das estratégias, da inteligência de agir com a informação e tal. É claro que você precisa ter uma impostação profissional para tratar ali a coisa. Eu conversando com você aqui, que é uma conversa informal, tem algumas palavras que eu não diria no programa, né? Porque lá eu tenho que me posicionar como apresentador, e eu corro o risco de errar, e um erro lá é muito grave. Então, se eu trago uma palavra ali fora do contexto, eu corro um grande risco, porque o programa é ao vivo. Na reportagem, não. A reportagem você consegue editar, você grava o off, você escreve o off, grava esse off, ouve ele, depois edita. A edição, no final, ainda dá um toque no repórter, caso haja alguma diferença, algum erro, mas na apresentação, não. Então, é bom você ter um posicionamento, treinar em casa, a forma de falar, um posicionamento, mas não impostação. E hoje, eu sempre digo isso porque eu ouvi muito, talvez você vai concordar comigo. Já ouvi algumas vezes na UFT, infelizmente, e ouvi em outros lugares. Pessoas, profissionais da área, quando vão falar, quando vão para uma palestra, iniciam, na maioria das vezes, dizendo, pois nós escolhemos jornalistas, né? Ser jornalistas, né? Infelizmente, não fomos médicos, não fomos advogados, foi o que deu, infelizmente o nosso salário não presta. Você provavelmente já ouviu alguma coisa nesse sentido. De jornalista, inclusive desmotivar jornalistas. A minha visão é totalmente diferente, eu já tinha ela quando ainda estava aí pelo curso, e continuo tendo. Então o recado seria, vocês estão preparados
para saírem da universidade já atuando, ou atuar inclusive já nos últimos períodos como jornalistas, poucas profissões têm possibilidades como o jornalismo possibilita. Você já está atuando, ainda dentro do curso, você praticamente que pega uma responsabilidade de um jornalista. A maioria dos profissionais, dos estagiários, eles estão nas empresas, nos órgãos, atuando como jornalistas, e só não são ainda, ou não ganham tanto quanto, em razão do diploma e em razão do período que ele precisa exatamente ter a experiência. Mas a maioria desses profissionais que estão que estão lá em treinamento, a maioria das empresas, quando há a possibilidade, contratam esses mesmos estagiários. Por isso é importante. Então eu digo, o recado é, estão prontos para saírem já numa profissão que você tem um leque de oportunidades, que você não precisa se prender a só uma causa, que você não precisa se prender só a uma empresa, que você pode trabalhar tanto no público quanto para o privado. Eu costumo dizer, está pronto para trabalhar em um emprego, ganhar um salário, em 2, porque a nossa carga horária é 5 horas, então você pode trabalhar de manhã à tarde, e você ainda pode empreender à noite, ou em qualquer outro local, em qualquer outro horário no final de semana que você quiser. Além disso, você ainda pode ser servidor público, privado, ou abrir um negócio, seja na internet, o leque está grande aí, né? Eu costumo também dizer assim, são muitas oportunidades. Então, você basta focar naquilo que você acha mais interessante, pensar, inclusive o curso, ele te dá muito isso para você pensar em qual é a área que você, não a que você é melhor, mas a área que você acha que se encaixe de uma melhor forma, que você se sente mais à vontade para fazer aquilo ali com propriedade. Olha, eu gosto do rádio, porque eu não apareço, mas eu posso cruzar a perna, mas eu falo bem, dou gargalhada. Olha, eu queria televisão mesmo, né, porque eu gosto, eu acho que a minha imagem é interessante. Se eu fosse pensar só na imagem, e aí eu não digo imagem corporal, se eu fosse pensar em beleza, eu não estaria na televisão, porque eu sou pequeno, né? Então, assim, lá na TV tem um trabalho, eles precisam alterar toda a estrutura de tripé para eu apresentar o programa, porque o Paulo Carneiro, que apresenta o Balanço Geral, ele tem uns 2 metros de altura, eu tenho 1,52. Então, se eu fosse me limitar ao tamanho, a minha voz lá no início, eu não teria feito nada. Então, o que acontece? São oportunidades. Hoje, volta e meia, tem oportunidade para jornalista. Só para você ter uma ideia, dias atrás surgiu uma oportunidade e eu não tinha quem indicar para essa oportunidade que apareceu. Então, eu lembro que há uns meses atrás também surgiu uma nova oportunidade, e dos colegas que estudaram comigo, nós éramos 30, né, lá no início, formamos em 4, 2 de outra, então foram 6, só que 4 formaram na minha turma, ou seja, estão precisando de jornalistas. Dos 4, 3 estão trabalhando, um viajou, que é o João Victor, foi morar na Bahia, já tem um tempo que eu não falo com ele, e eu tentei chamar um desses que eram da minha turma, e não consegui. E realmente, eu fiquei um pouco até desapontado em não encontrar em outros locais pessoas que eu tinha um conhecimento, porque para indicar eu precisaria ter um conhecimento, saber da atuação ali, por isso é importante esses estágios, né, porque você comprova que já passou por algum lugar. Então, assim, oportunidades tem, são muitas, só que vocês precisam estar preparados. Aí na UFT, nós temos uma diversidade de professores, cada um com seu pensamento, cada um com seu jeito. Eu acho que é muito importante o aluno prestar atenção para o ensinamento de cada um, mas, Matheus, sinceramente, não focar no sonho do professor, tá? O professor, ele já está de boa, o professor está tranquilo com a vida dele, é concursado, a maioria, né, na UFT, é concursado, são doutores, é o melhor colégio de professores que nós temos, só que eles podem orientar, mas o aluno, ele tem que andar com as pernas próprias e imaginar aonde ele quer ir. Eu digo isso porque, às vezes, dentro da universidade tem muitos movimentos, eu acho muito importante, só que a sociedade vai lhe ver como um profissional. Quando você desgarra da UFT, você é um profissional formado com essa chancela, que é uma grande responsabilidade, só que você tem que estar apto a tudo. Então, hoje eu estou na situação de apresentador. Se a TV me pede para abordar um assunto, que lá na UFT eu não abordaria por ser acadêmico, por estar dentro de uma universidade, aqui fora eu vou ter que fazê-lo profissionalmente. É claro que com a responsabilidade, com o domínio que a UFT me deu, né? Só que sem extremismo, sem paixão também. Então, o que acontece? Aí dentro, a gente absorve, mas aqui fora, a gente separa
o melhor do que foi absorvido aí e o melhor de cada professor, que a gente tem muitos aí para poder, de fato, poder utilizar isso que eles nos ensinaram aqui fora. E tem muito conteúdo, viu? Eu tenho aproveitado diariamente, eu lembro de professores aí que deram um start e que, assim, me ajudam até sem saber, porque eu lembro do ensinamento dentro da sala de aula. Sobre a sua atuação, né? Você disse que começou lá em Araguatins, começou no rádio, depois você tentou ali a questão da televisão. Então, no caso, eu vou te fazer duas perguntas ainda nessa temática. É, qual dessas áreas é a que você mais gosta, né? A que você se identifica mais, a parte do rádio, se é a parte da televisão? E como que foi essa transição para você que começou do rádio, aí passou para mexeu ali com a questão da reportagem, hoje é apresentador? E como que foi essa transição de todas esses cargos, essas funções? Eu acho que, se eu tivesse que determinar, Léo, o que que você é hoje? Eu diria que eu sou repórter. Porque eu gosto de ouvir as pessoas, gosto de estar nas ruas, de conhecer histórias, de ver coisas diferentes. E o apresentador, Matheus, ele está no estúdio. Na maioria das vezes, ele até tenta entrar na história e sentir ali, você sente. Mas como repórter, você sente mais. Porque o repórter é que conduz a história. Então, hoje, eu me considero um repórter. E lá ainda, quando locutor, eu acredito que eu já era repórter. Porque eu, eu achava bom sair do estúdio e, em vez de ouvir alguém ligando, eu gostava de ir lá, gravar alguma coisa e trazer para dentro do estúdio para rodar. Olha, vamos ver agora o que o fulano de tal fala sobre esse assunto. Então, eu ouvi a senhora que viu a situação e eu gostava de rodar. Então, sem saber, eu já era repórter lá. E vindo para a televisão, esse ser repórter facilitou muito. Então, a transição foi simples. Eu só precisei, por exemplo, ajustar a questão de imagem, porque é questão técnica, de olhar para a câmera. Eu lembro que o cinegrafista um dia falou para mim, olha para esse ponto aqui, tá vendo a câmera aqui, ó? Bem aqui, eu vou apontar para cá, tá vendo aqui? Olha para ela, Léo. Isso o cinegrafista, olha só que não tinha formação superior, mas tinha experiência. Léo, olha para cá, para essa lente. Se você olhar para lá, pensa numa coisa na sua cabeça. Se você olhar aqui para a lente, não para mim, não para o lado, porque eu olhava muito para o lado, sabe? Ficava assim. Se você olhar aqui, você vai estar olhando exatamente no olho da pessoa que está lá na casa, sentado no sofá, em frente à TV. Vai dar certinho. E eu fiz o teste, né? Então, eu passei a não me importar com os lados, que é uma técnica de televisão, então passei a não me importar, era uma dificuldade, porque no rádio não tem isso, né? Você fala de qualquer forma. Então, passei a não me importar para os lados e olhar aqui, ó. Quando eu comecei a olhar ali, eu comecei a observar, quando eu me assistia, que realmente eu, telespectador, estava olhando para o meu olho lá. Então, foi uma técnica bastante simples que me resolveu um problema grande. Só uma coisa interessante também, eu lembro que eu estava, uma das primeiras reportagens na Polícia Rodoviária Federal de Araguaína. E aí chegamos na correria, era uma operação, e o cinegrafista falou assim para mim, Léo, você vai fazer passagem? Aí eu pensei, falei, não, vou fazer passagem não. Aí ele, não, beleza então, tá ótimo, vou pegar as imagens, pegou as imagens e tal. E aí, até que uma hora ele me chamou, vamos lá, beleza, pegamos uma entrevista lá do policial rodoviário, vamos. Aí eu não sabia que chamava off, mas eu já escrevi o texto, né? O textinho ali para dar o... vamos dizer que eu não sabia dar nome aos seres ainda, só... Aí, beleza. No outro dia, Matheus, a reportagem passa na televisão. E aí eu percebi que eu não apareci na reportagem. E eu fiquei pensando, olha, como é que as pessoas vão saber que foi eu? E eu não vai adiantar, porque eu estou na televisão, se eu não apareço, aí meus parentes todos querendo ver, né? Uma das primeiras reportagens. E vamos ver o Léo na televisão. E aí eu não apareci, né? Beleza. Aí eu chego no cinegrafista, que já tinha uma experiência e tal. Marcão o nome dele. Aí eu, Marcão, o que aconteceu? Me cortaram? O que aconteceu? Eu não apareci na reportagem. Aí ele, não, rapaz, eu não perguntei a você se você ia fazer passagem. Você disse que não. Sabe o que é, Matheus? Eu não sabia o que era passagem. Então, eu não sabia, não tinha experiência. Assim, eu fui no impulso e não sabia. Então, a UFT, o bom é isso. Ela dá nome aos seres, você compreende o que é cada coisa na teoria. Agora, na prática, melhorou muito, né? Que a gente tem aí agora essas possibilidades. A pandemia ofertou também essa possibilidade de você estar comigo agora ao vivo, me entrevistando, solto, inclusive, até elogiável essa postura do curso, de soltar o aluno para ele conduzir, depois a professora faz os apontamentos.
mas assim, você aí está atuando desde o produtor, quando entrou em contato comigo para me convencer da entrevista, para falar da importância, depois você entrou como técnico para poder ajustar o ao vivo, para tentar gravar a situação, você agora entra como entrevistador, que é o repórter, de fato, aqui conduzindo essa entrevista, daqui a pouco você vai entrar como o editor de vídeo, editando esse material. Então, essa versatilidade que todos nós precisamos ter como primordial. Já não há mais espaço para o jornalista que quer aparecer na televisão, já não há mais espaço para o jornalista só repórter, não há espaço para a menina que quer aparecer bonita e que não quer colocar o pé lá no taquari, dentro do buraco e etc. Não há espaço para o jornalista engravatado que vai correr no mato, que vai precisar correr, que vai precisar entrar na casa de uma pessoa bem humilde ali, que a casinha dele está molhando, e você engravatado, de paletó, não vai poder entrar. Já não há mais espaço para esse tipo de profissional. Bom, só para a gente encerrar aqui, já fazendo um gancho nesse seu... Que eu falo demais, né? Não, tá ótimo. Fazendo um gancho nesse seu comentário, como que você avalia hoje em dia o mercado do jornalismo? Como que tá? Porque a gente sabe da questão dessa versatilidade, novas funções surgiram, por exemplo, a questão do social media. Geralmente quem mexia com isso era quem era o profissional ali do marketing. Hoje em dia não, o jornalismo já tem que ter essa noção de marketing, tem que ter uma noção de outras áreas também. Como que você avalia o atual mercado brasileiro, o jornalismo de uma forma geral? Olha, tem muitos colegas, eu acredito que na universidade deve ter muitos alunos também que ficam com medo e até, por vezes, desanimaram. Para que eu fui fazer jornalismo? Se hoje eu não preciso, eu só coloco a câmera, ou então a menina ali bonita, ou alguém que pulou, um cara cantou a música da Caneta Azul e já está famoso, e vai viver ali dos seguidores. Alguém contou uma piada e etc. Ou então, fulana ganha tanto só por causa do Instagram. Gente, é preciso entender que há diferença. Essa questão, por exemplo, ela é muito midiática. Então, a pessoa que está ganhando hoje, que está vivendo de Instagram, que está vivendo ali dos seguidores, né, ou de um momento, ele passa. São momentos de fato. Pode alguém ultrapassar as barreiras, viver disso por bastante tempo? Pode também, né? Mas olha só, o papel do jornalista, que também pode ser guiado para essas redes sociais, etc., não há problema algum, né? Ele sempre vai ser necessário, porque aquela empresa, por mais que ela tenha um social media, por mais que ela tenha um marqueteiro, por mais que ela tenha alguém que vai administrar essas redes sociais, ou uma digital influencer à disposição, ela vai precisar de uma assinatura de alguém que na hora da situação, na hora de responder pela empresa, tecnicamente, na hora de falar de fato por todas as mídias, na hora de ter o relacionamento com os veículos de imprensa de uma forma responsável e principalmente na hora de cuidar da sua imagem, tendo em vista esse aprendizado que a gente tem, né, das teorias do jornalismo que a gente aprende lá no início, né, todas as teorias que dão aí um significado para essa situação. Nessa hora eles vão precisar do jornalista, vão precisar de você. Então, entenda que esses outros ganchos, eles são, vamos dizer aqui, que escadas para você também utilizar como profissional jornalista. Eu confesso, Matheus, que eu não utilizo muito. Estou pensando muito em, agora, recentemente, me deu uns starts aqui de realmente colocar, ancorar, vamos dizer assim, ancorar as coisas que eu já faço também para esse público, né? Porque a TV aberta, o que acontece? Ela não é que ela está perdendo espaço, mas ela precisa estar ancorada com essas redes para que ela possa, inclusive, levar essa programação para aquelas pessoas que não estão ali. Hoje as pessoas querem ver uma reportagem, ok, o Léo Cândido vai estar só na segunda, mas a situação ocorreu sábado. Mas não me impede de talvez criar um material, mesmo que seja no sábado, linkando ali com as primeiras informações para as redes sociais, e em seguida dando gancho para segunda-feira o material completo na televisão, entende? Então você pode criar estratégias para isso. E o que acontece? Já me falaram muito, olha, Léo, você precisa, um amigo meu ex-patrão, ele falava assim, você é muito engraçado, você gosta de cantar, de tocar, de contar piada, não sei o quê, faz isso na internet. Mas eu sempre tive medo, Matheus, de fazer isso na internet e as pessoas me desconstruírem como jornalista, né? Eu acho que a gente precisa saber um pouco. Então, eu realmente,
no dia a dia, com os amigos, eu me considero um pouco engraçado, realmente. Mas, assim, mas eu sempre tive esse medo dessa desconstrução de virar um blogueiro, sabe, um digital influencer e etc., outros termos que tem aí, e o jornalista acabar sucumbido com relação a isso. Então eu comecei a pensar, será que é mais importante eu ter seguidores e tentar trabalhar no marketing do que ser jornalista? Bom, eu estou nessa luta de jornalista há bastante tempo. Eu tinha propósitos, e a história do diploma, e a história do concurso, e as oportunidades, e as coisas que eu aprendi lá, vou desconstruir tudo por causa de seguidores. Então, eu resolvi, não, eu vou focar na minha área, vou buscar a oportunidade de viver financeiramente disso, de fato, e depois que eu estiver, vamos dizer aqui, que um pouco mais tranquilo profissionalmente, eu vou transferindo esses conteúdos que eu já tenho para as redes sociais e etc. Então é por isso que agora, recentemente, é que eu comecei a falar mais nas redes sociais, a utilizar mais o Instagram, por exemplo. Até dias atrás eu não sabia usar o Stories direito, né? Mas é necessário. Se você está na comunicação, é necessário porque todas as pessoas vão estar por ali. E queira ou não, eles vão observar esse seu engajamento também. Só que mais do que isso, Matheus, não adianta você ter esses seguidores, você fazer uma promoção e angariar os seguidores, etc., se você não for inicialmente o profissional jornalista, aquele que vai gerar o conteúdo. Eu conheço jornalistas excelentes do Tocantins, que fazem lives, que trazem conteúdo significativo e que tem poucos seguidores, né? Poucos mesmo. Só que eles trazem um conteúdo interessante e para eles o importante não é a plataforma é só para levar o conhecimento de quem ele é, dos conteúdos interessantes. Mas, de fato, o que vai ser absorvido dali é apenas o conteúdo por alguém que vai estar vendo e vai contratar ele para realizar um trabalho de assessoria, por exemplo, para realizar um outro trabalho, inclusive de veículo de imprensa, ou para prestar um determinado serviço dentro da área. Mas é preciso que a gente saiba dividir, né? O que é o jornalista, o que é esse digital influencer. Então, te agradeço, Léo, pela entrevista. Agradeço em nome da universidade, em nome do projeto, por essa entrevista. Agradecer de fato a oportunidade. Eu sei, e por isso, Matheus, eu falo assim tão abertamente, como se eu estivesse aí ainda, porque eu me sinto na universidade. Essa limitação da Covid tem limitado a gente de, inclusive, estar aí pelos corredores. Se não fosse, meu propósito sempre foi continuar visitando a UFT, porque tem muita gente aí que é boa e que pode sair daí e ser um jornalista brilhante, inclusive. Gente, saibam de uma coisa. Se tem jornalistas desempregados, tem muito mais advogados desempregados. Tem muito mais, talvez agora não, pessoas da saúde em razão da pandemia, mas tinha muitos. Quantas pessoas, técnicos de enfermagem, enfermeiros eu conheci pedindo oportunidade, né? Advogados, nem se conta. Tem advogados que ganham menos do que o jornalista, exatamente pelo que eu disse. A gente pode ter um salário que, juntando ali tudo que você faz, você consegue viver bem. Se você não for também uma pessoa que quer demais, né? Mas, assim, o piso nosso não é lá essas coisas, é uma briga intensa para aumentar, mas você tem essa possibilidade de agregar situações para você melhorar esse salário. E mais, você vai estar fazendo o que gosta, da forma que gosta, com muita liberdade. Então, não desanime do curso, eu acho que é um dos melhores, inclusive, e ser jornalista não significa se limitar a ser outras coisas. Você pode ser jornalista e ser empresário, ser jornalista e ser empreendedor, ser jornalista e passar em um concurso para uma outra área, para a polícia, para qualquer uma outra situação. Só que o jornalista, dentro dessa área, do concurso que você foi aprovado, sabe, você vai poder utilizar essas estratégias. Eu encontro aqui policiais, jornalistas, encontro diversos profissionais que quando chega e fala, jornalista, eu compreendo melhor, a gente consegue debater melhor os assuntos, e eu vejo que aquela empresa, por mais que a pessoa não atue como comunicador, ele consegue ter um olhar diferente, inclusive para evitar uma das coisas que mais acontecem, que são a questão dos problemas de imagem entre empresas. Então, o que acontece? Se você tem pessoas ali que têm essa visão, você vai evitar um problema maior. Hoje, as empresas, a maioria só contratam depois que precisam resolver um problema de conflito e descobrem que necessitam de um jornalista. Então, oportunidades estão abertas, não são poucas, são muitas oportunidades. Continuem aí estudando, valorizando esses espaços aí de discussão, principalmente na área de trabalho, na produção do jornalismo,
né, nessas específicas, que é rádio, o TV também, a ética no jornalismo, né, a edição em jornalismo, essas que, vamos dizer assim, são mais técnicas e te colocam ali dentro vamos dizer ali, dentro do lugar do seu futuro empregador, né? Então, aproveitem essa oportunidade, não esqueçam de fazer essa ponte com essas pessoas que estão aí ligadas ao seu momento, que estão ligadas, inclusive, aí a essa sua primeira oportunidade de estágio, né? Faça contatos e simplesmente saia com a melhor imagem possível, porque é essa imagem que vai te projetar aí para o futuro. Obrigado, meu irmão Matheus, meu colega de sala de aula, e um abraço a todos os alunos, viu? E obrigado, professora, pela oportunidade, fiquei muito feliz. Qualquer coisa, ó, é só chamar aí quando passar a pandemia, se quiserem fazer uma visita ao Cidade Alerta, tá de portas abertas, viu? E me assistam às 18 horas, de segunda a sexta, na Record. Bom, eu que agradeço pela entrevista, meu muito obrigado. Tchau.